Antes de existir o celular, a gente tinha o telefone fixo, e eu digo para você que nasceu nessa geração digital, que era uma aventura, era muito difícil, a gente tinha que ter muita paciência para fazer um telefonema. Nós vivíamos aqueles que não tinham telefone em casa, porque ter telefone em casa era um luxo, ter telefone em casa era para poucos, logo no início da telefonia, e nós dependíamos de fichas e de orelhão. Muita gente aqui sabe o que era ficar numa fila de um orelhão para fazer uma ligação de 3 minutos, porque cada ficha ela nos dava o direito de falar 3 minutos. Dava 3 minutos, a ligação caía. E era assustador quando a gente estava na fila e chegava alguém com um bolo de ficha. A pessoa colocava um monte de ficha que ela precisava falar muito. Você pensava, meu Deus, agora eu vou ter que esperar muito aqui. Por exemplo, e quando você conquistava o luxo de ter o telefone em casa? Ok, você telefonava e falava com as pessoas que também tinham telefone, porque se elas não tivessem o telefone, não tem contato. E quando você precisava falar, por exemplo, com o seu parente de São Paulo. Eu moro em Campinas e eu tenho uma irmã que mora em São Paulo, a Eleide. Como seria essa ligação de cidade para cidade? No início, não dava para fazer direto da casa. Você ligava na central telefônica, passava o número que você queria falar, falava a cidade, aí a central fazia a ligação, deixava a pessoa na linha e retornava em casa. Ó, a pessoa está na linha, pode falar. Era desse jeito. Eu diria para você que era surreal. Eu diria que é inacreditável para as pessoas que nasceram já com o celular. Aí a gente chega na década de 90, e a década de 90 ela tem uma das maiores revoluções do nosso tempo, que é justamente a introdução na sociedade do celular. O celular que a gente só via nos filmes de 007. Quando eu assistia filme preto e branco com o Sean Connery, do 007, ele falando num telefone móvel do seu carro, eu pensava assim, isso é coisa de cinema, nunca isso vai acontecer na vida real. Mas aconteceu. E aí, na década de 90, os celulares começam a ser popularizados. Eles, como tudo, como todas as inovações, ele é introduzido no mercado de forma muito cara, porém, à medida que a produção começa a ser feita em grande escala, o preço unitário vai diminuindo e o acesso às pessoas vai ficando mais fácil. Eu diria para você que esta revolução, o que acontece na década de 90, nunca uma geração teve a sensação ou pôde experimentar o sentimento de autonomia. Nenhuma outra geração sentiu tanta autonomia por conta de um aparelho, de um invento tão acessível como é o celular. E por que autonomia? Para pensar. O que nós fazemos com o celular? Nós fotografamos. Lembra quando você comprava aqueles filmes Kodak com 32 poses, colocava numa máquina, batia 32 fotos, não sabia como tinha ficado, não sabia se tinha queimado ou não, se a foto tinha ficado boa ou não. E aí, depois da viagem, você chegava na sua cidade, mandava lá no fotógrafo, no laboratório, para fazer a revelação, que demorava 15 dias. Aí você chegava lá e eles falavam assim, olha, deu para revelar 5, as outras queimaram todas. Das 5, 4 estavam ruins, salvava uma. Era desse jeito. Então, imagina que hoje você faz a selfie, você faz a foto e já olha na hora. Não ficou boa. Outra. Ainda não está boa. Não, outra. Eu preciso murchar a barriga. O meu sorriso não ficou legal. Tem uma alface no meu dente. Entendeu? Então, nós fotografamos, nós filmamos.
a gente paga a conta, a gente recebe, a gente faz reunião, a gente se conecta nas redes sociais do mundo inteiro através do celular. A gente coloca alarme para nos lembrar de compromissos, de remédios, de horários. A gente até faz ligação e recebe ligação. É impressionante todas as possibilidades que esta máquina trouxe para cada um de nós. E se não tivesse celular? E se nós estivéssemos aqui no ano de 2023 e o celular ainda não tivesse sido inventado, como seria? Bom, de cara eu posso dizer para você que nas viagens que eu faço com a Regina pela igreja, por exemplo, neste final de semana estivemos em Bauru, e na viagem, na estrada, algumas vezes a minha esposa falou com a mãe dela. Ela liga para a mãe dela, dona Silvia, alô mãe, estamos na estrada. Alô mãe, paramos aqui no Graal, está tudo bem, está tudo certo. Alô mãe, acabamos de chegar, estrada boa, tudo com segurança, pode dormir tranquila. Imagina, não daria para fazer nada disso. Você, por exemplo, que gosta, não teria como ficar nos seus joguinhos antes de dormir, de pegar no sono. Porque não teria celular. Imagina quantas coisas, quantos hábitos seriam diferentes com a falta do celular. Porque se você ficar sem esse aparelho que já foi introduzido na sua rotina e na sua realidade, é pânico. As pessoas, quando saem de casa e notam que esqueceram o celular, meu Deus, volta, nós esquecemos o celular. E quem tem? Quem tem celular? Do pedinte ao CEO, ao mega diretor de uma multinacional, todos têm. Todo mundo tem celular. É um aparelho democrático, é um aparelho que ele não tem preconceito, ele está na mão de todo mundo, ele está na mão das pessoas mais pobres, as pessoas mais ricas, independente da marca, da qualidade, dos recursos, do modelo, mas o fato é que, pelo menos um celular. Mas eu diria para você que muita gente tem 2, 3, 4 aparelhos. Bom, agora vão começar a surgir as diferenças. O problema da máquina, o problema do celular, é que não dá para a grande maioria, na qual eu me incluo, não dá para a grande maioria acompanhar as inovações. Não dá para acompanhar todas as atualizações, os lançamentos, porque à medida que lança o último modelo, esse modelo é muito caro. Aí é a hora que a gente fala, bom, então eu vou trocar 2 modelos anteriores, que aí ainda é modernão tal, e dá para mim. Mas a gente não consegue, a maioria não consegue. Portanto, a gente tem todo tipo de celular no meio da sociedade. E qual o problema? O problema é que o tempo passa, e como celulares são máquinas, são aparelhos, e eles já são projetados para envelhecer, eles envelhecem. E qual é o sinal mais evidente que o seu celular está perdendo o fôlego e a capacidade? A bateria. Lembra quando você trocou o celular? Ou comprou o seu primeiro celular? Lembra quando você pegou aquele celular modernão, tirou da caixa e começou a usar? A bateria dele durava o dia inteiro, 2 dias. Você olhava lá no mostrador, na tela do seu celular, 100%. Não descarregava, ela durava. Só que, à medida que o tempo vai passando, a potência, a capacidade da sua bateria vai diminuindo. Você deixa ela com 100% e rapidão, passa algumas horas, 50, 40, 30, 1. E é desespero. Eu diria para você que para a maioria das pessoas, a bateria em 100% é um luxo. A bateria com 1% é a morte, mas é o normal.
o que eu vejo de gente apavorada, meu Deus, meu celular está em 1%. E qual é a solução que as pessoas, na sua maioria, qual a solução que elas encontram para esse 1%? Sabe qual é? É uma frase que você já deve ter falado ou já deve ter ouvido. Vou dar uma carga rápida. E por que é que a gente dá uma carga rápida? A gente dá uma carga rápida porque a gente precisa daquele aparelho, precisa daquela máquina. Aí você acha uma tomada, se você tiver um carregador, porque tem muita gente que sai e esquece o carregador, aí tem que ficar perguntando, você tem carregador? Tem carregador? Por favor, me empresta o seu carregador. Já é um constrangimento. Aí você dá uma carga rápida, aí você fica olhando, 10%, 15%, deu 20%, você pega o celular. Porque você precisa responder mensagens, você precisa mandar mensagens, você precisa atualizar o grupo, você precisa falar com o chefe, falar com a esposa, falar com os filhos, falar com os pais. E quando você está fazendo tudo isso rapidinho, 1% de novo, você entra em pânico, vai morrer de novo. Eu estou te falando porque eu sei exatamente o que é isso. Meu celular já está com a bateria cansada e velhinha. Eu vou no mercado para a Regina, a lista está lá e você sabe, a coisa mais comum dentro de um supermercado é você ver maridos com o celular na mão ligando para a esposa. E aí, a farinha que você pediu, eu estou vendo 10 tipos, qual a farinha? O que eu compro agora? Como é que eu faço? Aí entra a vantagem do celular. Você não consegue explicar? Bate uma foto, manda para ela, ou faz chamada de vídeo. Ó, essa daqui. Aí ela explica, ó, essa daí, ó, tá bem diante do seu nariz. Entendeu? Então, teve um dia, e eu já estou quase sendo o senhor 1% lá em casa, que toda hora eu falo, meu Deus, meu celular está com 1%. Teve um dia que eu tinha reunião fora, eu tinha que passar em mercado, e 1%. O que crente faz nessa hora? E sem cabo, sem ter nada, nem tomada para carregar o celular. A gente ora. Eu lembro que aquele dia foi um milagre, porque o dia inteiro, aquele 1% durou o dia inteiro. E eu ligava para a Regina e falava, Regina, eu estou com aquele 1%, e aquele 1%, Regina, está trabalhando como nunca, mas a qualquer momento eu vou ficar sem comunicação. Mas durou até eu chegar em casa. Então, o problema todo é que não dá para viver dessa forma. E aí eu pergunto para você, que crente você tem sido? 100%? Um luxo? Uma raridade para o reino de Deus? Ou 1%? Que crente tem sido você? O que me assusta é que a gente vive uma realidade onde muitos discípulos, muita gente nas igrejas, já se acostumou à realidade de viver com 1%. E vive como se fosse comum. E por que as pessoas se acostumam e recebem como normal 1%? A resposta é simples e óbvia. O celular com 100% de bateria e o celular com 1% de bateria, ambos fazem as mesmas coisas. Tudo que um faz, o outro faz. O problema, também bastante óbvio, é que o tempo deste que tem 1% apenas, poderá não ser suficiente para todas as demandas, para todas as necessidades que você tem naquele momento. Isso que eu acabei de te contar, que eu orei e o meu 1% durou o dia inteiro, foi uma vez. Todas as outras vezes, o meu celular morreu, apagou, acabou. Portanto, dentro dessa realidade, que pessoas nós devemos ser? Eu preciso andar 100%. Não dá para andar 1%. Portanto, eu preciso estar conectado com o céu. Para isso, eu quero ler aqui no Evangelho de Mateus,
no capítulo 18, o versículo 18. Abre a sua Bíblia. Olha o que Jesus diz neste versículo. Na verdade, eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E aí? Ligar ou desligar? Carregar ou não carregar? Manter a fé e o relacionamento com Deus em 100% ou viver arriscando em 1%? Fecha os olhos e ora comigo. Senhor, glorificado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado, Deus, por esses irmãos e amigos que estão compartilhando a palavra, porções da palavra, neste momento aqui comigo, Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo penetre em cada coração, em cada lar, em cada localidade onde tenha uma pessoa acompanhando esta reflexão. Fala com cada um de nós, nos orienta, nos exorta e nos instrui. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Esse texto, o capítulo 18, Jesus ele abre da seguinte forma. Naquela mesma hora, versículo 1, chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Toda a motivação do que Jesus vai falar aqui, até o versículo 18, é a motivação de Jesus para responder essa pergunta. Essa pergunta de quem? Dos discípulos. É uma preocupação um tanto quanto infantil, mas é muito legal ver a forma respeitosa que Jesus olha para a angústia e para a dúvida dos discípulos. É muita infantilidade eu perder o meu tempo numa oração para me aproximar de Cristo e falar: quem é o maior no reino? Porque esse é o tipo de pergunta que já está implicitamente nela, já está carregado nela o desejo de que a resposta de Jesus seja: vocês, meus discípulos, são os maiores. Entendeu? Então Jesus, ele ouve essa pergunta. E Jesus começa a dar exemplos. Começa a mostrar ali metáforas. Começa a ilustrar uma resposta que eles possam entender e compreender. E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles. Aí Jesus, ele vai aqui, versículo 3, 4, 5, ele vai falar que eles não deviam estar preocupados em quem é o maior, mas eles deveriam estar preocupados em serem como crianças. A pureza de uma criança, a inocência de uma criança, o caráter de uma criança. Aí Jesus ele vai seguindo. Aí ele chama a atenção no versículo 6, que crianças não devem ser ofendidas, agredidas e atacadas. Aí olha o 7, ai do mundo por causa das ofensas, pois é necessário que venham ofensas, mas ai do homem por quem vem a ofensa. Então aqui ele vai chamando a atenção sobre a agressividade contra crianças. E lembre, ele disse para os discípulos que deveriam ser, diante da pergunta que fizeram, que eles deveriam ser como crianças. Portanto, Jesus está dizendo que o olhar dele para a igreja, ele olha para os filhos dele como um olha para as suas criancinhas. Ele também os defende, ele os guarda, ele os ampara, ele os protege. Aí ele vai caminhando, ele vai caminhando. Bom, aí ele vem aqui no versículo: se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes. Então, de novo, ele fala de crianças, agora ele fala de alguém que vacilou.
Ele fala de alguém que vacilou, alguém que se perdeu, se desviou. Esta pessoa é importante. A preocupação não é quem é maior, mas a preocupação é vamos salvar todo mundo. Essa é a preocupação. E aí ele vem aqui com todo esse texto falando da ovelha desgarrada. Bom, aí ele chega no versículo 15 e ele vai falar de briga entre os irmãos na igreja. E ele fala que briga entre os irmãos, você precisa tentar resolver de algumas formas. E ele dá alguns passos aqui. Se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige. Entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhou teu irmão. Então, o conselho de Jesus é, não fica fofocando, não fica reclamando do teu irmão que falou mal de você, ou que brigou com você, ou que te ofendeu. Senta com ele e tenta resolver isso com ele. Se vocês chegarem a bom termo, se tiver uma reconciliação, você ganhou o teu irmão. Aí ele continua, se porém ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, cada palavra seja estabelecida. Então, Jesus aconselha a continuar a tentativa de reconciliação e de solução. 17, se ele recusar ouvi-los, dize-o à igreja, mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil e um publicano. Então Jesus começa no individual, depois parte para um pequeno grupo, depois, por último, Jesus fala, traz ao conhecimento da igreja. Bom, se não tiver jeito, Jesus termina dizendo que ele seja como um publicano, como um gentil, ou seja, ele não faz parte da família da fé, ele não quer perdoar, nem ser perdoado, ele não quer reconciliação, o que ele quer é briga. Então esquece. É neste ponto que Jesus traz esta fala, no 18. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Portanto, crentes 100% estão conectados ao céu. Quando você se desconecta do céu, é 1%. E 1% você está por sua conta, é morte. Note, Jesus começa falando de criancinhas, começa falando de coisas simples, e vem trazendo até o conflito interno de pessoas dentro da igreja. A tentativa toda foi para que aquela pessoa se mantivesse ligada, mas ela é desligada do céu, porque ela é desligada da igreja, simplesmente pela dureza do coração dela que não quis tratar. Esse texto, essa fala de Jesus, aquilo que você liga na terra é ligado no céu, mas também o que você desliga é desligado no céu. Jesus já tinha usado essa expressão para Pedro, aqui no capítulo 16 do mesmo evangelho, Mateus. Acompanha lá no versículo 13 do capítulo 16. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E alguns disseram, és João, o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra, será desligado no céu. Portanto, Pedro, ele já tinha ouvido essa mesma expressão. Por que Pedro ouviu isso de Jesus? Exatamente pela declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus dá essa conclusão na fala dele, Pedro, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar, será desligado. E antes dessa frase, Jesus fala, eu te dou as chaves do reino. É muita responsabilidade, é muita
sabe, é muita especificidade. Pedro foi muito, assim, honrado nesse momento, na fala de Jesus. Agora, o que significa, simbolicamente, as chaves e ter esse poder de ligar e desligar que Deus dá a Pedro naquele momento, que Cristo deu a Pedro? É justamente a declaração dele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que Jesus quer dizer com esta fala para Pedro? Jesus está dizendo para mim e para você: todas as vezes que você confessa o Cristo, que você prega fielmente a palavra de Deus, a palavra é as chaves. Ela contém a chave do reino. E é através da palavra, da obediência à palavra, de ser fiel aos mandamentos de Deus, que você abre e que você fecha, que você liga e que você desliga. Evidente que isso é com a unção de Deus. Não foi carne ou sangue que te revelou, Pedro, mas foi o meu Pai que estás nos céus. Portanto, com o Pai, 100%. Sem o Pai, 1%. Com o Pai, um luxo. Um luxo não no sentido da ostentação e da riqueza material, um luxo no sentido da bênção, da realização, de você se tornar pessoa especial no reino. Não especial em relação aos demais, mas especial como todos os filhos privilegiados do Pai. Portanto, com o Pai, um luxo. Sem o Pai, 1%. Com o Pai você tem 100% da sua capacidade. Sem o Pai, 1%. Sem o Pai você fica por sua conta e essa bateria pode acabar. E é morte. Celulares, como eu disse no começo, eles têm muitos recursos, eles têm muitos aplicativos, eles têm muitos efeitos, muitas coisas que dá para fazer no seu celular. Filhos de Deus, que são 100%, também recebem de Deus muitos talentos. E a gente acaba tendo muitos recursos espirituais para a nossa missão. E os talentos que Deus dá são diferentes, são pessoais, particulares. E automaticamente, por conta de todas essas características, são muito personalizados. Ok? Você tem 10 cantores na igreja, todos receberam o dom do canto, da voz. Mas os 10 são diferentes. No tom, no timbre, no estilo, no ritmo, são diferentes. O dom da palavra são pregadores diferentes. O dom de ensinar são professores diferentes. O dom da hospitalidade são pessoas com estilos diferentes que recebem de forma diferente e todas abraçam, todas envolvem. Deus também nos equipou com muitos recursos, muitos dons. Você vai enterrar o seu dom, você vai enterrar o seu talento. Deus nos deu vocações, um chamado, e nos capacitou para que a gente cumpra a nossa missão. Mas não dá para a gente ser o crente 1%. A gente precisa ser o crente 100%, com a bateria sempre lá em cima. Portanto, para a gente concluir, desligue-se dessa terra, se você quer ajudar esta terra. Parece uma contradição, né? Mas é o que diz o versículo 18 de Mateus 18. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, mas tudo que desligares será desligado. Eu tenho que me desligar desta terra, para que eu possa ligar as coisas que edificam no reino, para que elas sejam ligadas no céu. Pastor, mas não tem contradição com o que diz o texto? Não. Se você refletindo e prestando atenção no que eu estou te falando, não adianta eu querer ligar a pornografia, não adianta eu querer ligar a corrupção, não adianta eu querer ligar a mentira.
eu vou ser arrebentado, porque tudo isso está na categoria de pecados que ofendem ao Senhor. Portanto, é isso que eu estou tentando. Desligue-se dessa terra, porque tem muito crente ligado demais com os prazeres desta terra. Então, desligue-se desta terra se você quer ajudar esta terra. E ligue-se 100% da sua capacidade, dos seus dons, dos seus talentos, dos seus recursos materiais, financeiros, intelectuais, espirituais. Ligue-se 100% ao céu. Porque é só com Cristo, é só com o Pai que a gente vai poder operar com toda a nossa potência, a nossa energia, a nossa capacidade, sem que desgaste, sem que a bateria se enfraqueça. O nosso sonho seria que existisse uma bateria que nunca acabasse, uma bateria que nunca envelhecesse, uma bateria que todas as vezes que nós olhássemos para a tela do nosso celular, tivesse lá 100%. Esse seria o nosso sonho. Então deixa eu te falar, para as coisas do reino, conecte-se, ligue-se 100%, toda a sua casa, todo o seu entendimento, todo o seu amor, todos os seus recursos, toda a sua vida, conecte-se 100% a Jesus Cristo. Porque Ele sempre foi, é e sempre será 100%, 1000%, 1.000.000%. As baterias do Filho de Deus, elas nunca enfraquecem, elas nunca envelhecem. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, imortal, invencível, aquele que pode fazer com que a sua igreja se mova com 100% da sua capacidade. Que Deus abençoe você, sua família e o seu lar. Amém.